Oi pessoal, meu nome é Kátia, eu sou professora de matemática da escola EE São Paulo e hoje nós vamos falar sobre função polinomial do segundo grau ou função quadrática. As habilidades que vamos desenvolver nesta aula é saber usar de modo sistemático as funções para caracterizar relações de interdependência, reconhecendo a função e suas propriedades características. Esboçar, reconhecer e interpretar o gráfico de uma função quadrática. Determinar o valor de mínimo e máximo de uma função quadrática. Definição. Uma função do segundo grau ou função quadrática é definida pela seguinte lei de formação. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a diferente de zero. Então, portanto, o a não pode valer zero, porque senão ele cancela o x ao quadrado e transforma isso numa equação de primeiro grau. Sua representação no plano cartesiano é uma parábola. E sua forma fatorada é a, é o coeficiente a, né? X menos x1 vezes x menos x2, onde o x1 e o x2 são as raízes da função ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Beleza? Vamos lá. Isso é muito importante. Então, agora a gente vai estudar cada coeficiente da função. E aqui a gente vai falar um pouquinho do coeficiente A. Preste atenção, hein? O coeficiente A, ele indica a concavidade da parábola, se ela é voltada para cima ou para baixo. A concavidade é voltada para cima quando A é maior do que zero. Então, portanto, esse A é maior do que zero, quer dizer que ele é positivo, eu vou ter um sorriso feliz. Se o meu A for menor do que zero, a concavidade vai ser voltada para baixo. Então, o meu A vai ser negativo e eu vou ter um sorriso triste. Beleza? Esse é o A. Então, eu vou olhar o A. Positivo, sorriso feliz. Negativo, sorriso triste. O C. O coeficiente C é o nosso termo independente. É o termo que não vem acompanhado do x e nem do x ao quadrado. E aí, ele vai ser o ponto de intersecção no meu eixo y, certo? Então, aqui, se o meu C for positivo, o que vai acontecer? Ele vai cortar o y acima de zero, certo? Então, sempre o meu y na parte positiva dele. Se o coeficiente C for menor do que zero, então, portanto, negativo, ele vai cortar o meu y na parte negativa, na parte menor do que zero. E se o meu coeficiente C for igual a zero, ele vai passar pela origem. Então, ele só vai passar pela origem quando o meu coeficiente C for zero. É o único momento que ele passa na origem do meu plano cartesiano, portanto, no 0, 0. Só quando esse C for zero. Beleza? Agora, a gente vai estudar o coeficiente B. O coeficiente B é o valor que acompanha o x, certo? Quando esse coeficiente ele for positivo, ele for maior do que zero, ele sempre vai cortar o meu gráfico, o meu eixo x, né? Ele corta o meu eixo y na subida. Então, aqui, olha, ele vai cortar subindo, ó. Ele vai cortar subindo o eixo y, certo? Então, aqui eu vou ter o quê? A minha função
f de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 2. Então, eu sei que o meu A é negativo, então, portanto, sorriso triste. Eu sei que o meu B é positivo, é maior do que zero, portanto, ele vai cortar meu eixo Y na subida. Eu sei que o meu coeficiente C é menos 2, então ele vai passar exatamente em cima do menos 2, que está na parte menor do que zero do y, certo? Esta aqui, x ao quadrado mais 4x menos 2, x ao quadrado. O meu A é 1, positivo, sorrisinho feliz. O meu B é 4, positivo, então ele vai cortar na subida o meu eixo Y. E o coeficiente C é menos 2, então ele vai passar exatamente em cima do meu coeficiente C, no menos 2, na parte negativa do Y. Beleza? Aqui a gente vai estudar o coeficiente B, quando esse B for menor do que zero. Então, quando ele for menor do que zero, ele vai cortar o meu y na descida, tá? Então, olha, o meu B menor do que zero, ele corta na descida. Ele corta, ó, descendo, tá bom? Então, aqui, olha, menos x ao quadrado menos 4x menos 2. O coeficiente A é menos 1. Então, portanto, sorrisinho triste, porque o coeficiente A é negativo. O coeficiente B é menos 4, negativo, menor do que zero. Então, ele vai cortar o meu eixo Y, ó, descendo. E o meu coeficiente C é menos 2, então, portanto, ele vai cortar exatamente em cima do ponto menos 2, na parte negativa do meu eixo Y, certo? F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 2. Ó, o coeficiente A é o que acompanha o x ao quadrado, nesse caso é 1, positivo, sorriso feliz. O coeficiente B é sempre o que acompanha o x, menos 4. Então, o coeficiente B é menos 4. Menos 4, ele vai cortar o meu y descendo, ó. Chum. E, nesse caso, o coeficiente C é menos 2. Então, exatamente em cima do menos 2, na parte negativa do meu y, certo? Então, aqui a gente está conseguindo estudar todos os coeficientes. Lembrando que, às vezes, a minha função vem toda atrapalhadinha. Podia ser x ao quadrado menos 2 menos 4x, tá? Eu preciso prestar atenção. O A é sempre o fator, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. O B é sempre o coeficiente que acompanha o x. E o C é o meu termo independente. Beleza? Vamos lá. Quando B for igual a zero, ele vai formar uma simetria no meu eixo Y. Ele vai cortar o gráfico em pedacinhos iguais, exatamente em cima do meu ponto C, certo? Do meu coeficiente C. Então, aqui, o que eu vou ter? O vértice sobre o Y, certo? Então, o vértice da minha parábola, a gente já vai falar sobre o que é o vértice, ele vai estar exatamente em cima do Y, e vai formar uma simetria. Vai dividir em partes simétricas, em partes iguais a minha parábola. Então, aqui nesse caso, eu tenho o meu A sendo menos 1, meu coeficiente A menos 1, sorrisinho triste. O meu coeficiente B é 0, porque não aparece. Portanto, o meu ponto vai formar uma simetria em cima do meu C, que o meu C é menos 4. Então, ele vai passar exatamente em cima do meu ponto C. O vértice da minha parábola, o bumbum da minha parábola, em cima do meu ponto C. Beleza?
Aqui eu tenho x ao quadrado menos 4, também não tenho o b, o meu a é 1, o meu b é 0 e o meu c menos 4. Então, ele vai formar simetria, ele vai ter o vértice da minha parábola exatamente em cima do meu ponto C, no caso, no menos 4. Quando isso acontece, quando o meu gráfico está exatamente assim, e ele não está trazendo uma representação da função, e ele pergunta, de repente, quem é 0, se é o A, o coeficiente A, B e C, é sempre o meu coeficiente B, que é 0, quando forma essa simetria. Porque se o C for 0, ele vai cortar exatamente aqui o 0, 0, tá? Então, vocês prestem atenção que isso é muito importante no estudo do gráfico, porque às vezes ele não traz a função e te faz perguntas, né, como essas, querendo saber se se o B é 0, se o C é 0. Então, como essa parábola se comporta no plano cartesiano, é que você vai poder dizer o que está acontecendo com a sua função, tá bom? Então, preste muita atenção nisso. E aí, para a gente fazer a função, né, representar ela no plano cartesiano, é muito importante que a gente encontre a raiz da função quadrática, que é a raiz da equação, né? Como que a gente acha a raiz de uma equação de segundo grau? Não é usando delta, fórmula de Bhaskara? Então, a raiz da função quadrática é a mesma forma, tá bom? Porque é uma função, é porque a gente vai atribuir valores para x para achar valores de y, tá? Ele está no plano cartesiano, então é uma função que é o estudo da equação de segundo grau. Determinar se a função possui ou não raízes e quais são elas, calculando o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, para eu achar as raízes, eu vou descobrir meu delta. Se o delta for maior do que 0, a função vai ter sempre duas raízes reais diferentes e a parábola intercepta o eixo x em dois pontos diferentes. Se o meu delta for exatamente igual a 0, a função tem duas raízes iguais e a parábola intercepta o eixo x em um ponto único, porque só tem uma raiz, ela vai passar exatamente por essa raiz. Se o delta for menor do que 0, então se o delta for negativo, a função não tem raízes reais. Não tem raízes reais. E a parábola, ela não intercepta o eixo x, estando totalmente acima do eixo x, se tiver concavidade para cima, e totalmente abaixo de x, se tiver concavidade voltada para baixo. Isso quer dizer, se o A for positivo, ela vai estar toda acima do x. Se o A for negativo, ela vai estar toda abaixo do x. Agora, não tem raízes reais, tá bom? Então, a gente está falando do delta negativo, não tem raízes reais. A gente já estudou os números complexos, então vocês não se enganem. Eu só sigo a minha, quando o delta for menor do que 0, se o exercício falar que a solução está no conjunto dos números complexos. Caso a solução esteja em reais, o delta deu negativo, a gente não vai ter raízes para essa função, beleza? Para encontrar as raízes da função, a gente vai dar uma sequência. Então, encontramos o delta. Através desse delta, para encontrar as raízes, nós vamos fazer que o x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada desse delta, sobre 2a. E aí, a gente acha a raiz da função quadrática. Uma outra forma que nós também já estudamos é encontrar a raiz da função utilizando a relação de Girard. Então, usando a soma e o produto das minhas raízes. Então, a gente sabe que quando eu vou olhar lá na minha formulazinha,
que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, ela pode ser escrita em forma de soma e produto, onde eu vou ter x ao quadrado menos a soma mais o produto. Então, menos a soma que acompanha o x, certo? Então, menos o valor da soma das raízes da minha equação. E aí, a gente tem que a soma das raízes, ela é raiz 1 mais raiz 2, que é igual a menos b sobre a. E o produto é raiz 1 vezes raiz 2, que é a mesma coisa que c sobre a. Beleza? Seguindo. Aqui é a visualização do que acontece com delta, né? Então, assim, se o nosso delta for maior do que 0 e o a for positivo, ele vai ter duas raízes diferentes, então ele vai cortar o eixo x em dois pedacinhos. A concavidade é virada para cima, carinha feliz. Se meu a for menor do que 0 e o meu delta for maior do que 0, eu vou ter carinha triste e ela vai cortar em dois pontinhos diferentes, duas raízes diferentes. Se o meu delta for menor do que 0, então meu delta for negativo, delta negativo, o que vai acontecer? O meu gráfico, ele não vai cruzar o eixo x. Ele vai ficar, se o meu a for positivo, na parte de cima desse eixo x. E se o meu a for negativo, ele vai ficar abaixo desse eixo x. Não cruza o eixo x. Se o delta for exatamente igual a 0, ele vai cruzar apenas em um ponto, porque eu vou ter duas raízes iguaizinhas. Então, ele vai cruzar exatamente em cima do meu eixo x em um ponto, que é o ponto que é o valor da raiz, certo? Então, agora a gente vai falar dos vértices da parábola. Quando A ele é maior do que 0, a parábola tem concavidade voltada para cima e um ponto de mínimo. Então, concavidade voltada para cima, então sorriso feliz, e eu vou ter um mínimo, valor mínimo que esse ponto vai chegar, que essa parábola vai chegar. Então, é a pontinha da minha parábola, o bumbum da minha parábola, certo? Quando A ele é menor do que 0, a parábola tem concavidade voltada para baixo, então sorrisinho triste, e eu vou ter um ponto de máximo, que é o máximo que essa parábola vai chegar. E aí, lembrando que esse valor máximo é o limite da parábola, é o bumbum da minha parábola, certo? Em qualquer caso, para encontrar as coordenadas de um vértice x, de vértice y, de vértice, lembrando que coordenadas é a localização no meu plano cartesiano desse vértice, desse limite da minha parábola. Eu vou ter o x do vértice, que vai ser sempre menos b sobre 2a, e o y do vértice, que vai ser menos delta sobre 4a, beleza? Então, agora a gente vai fazer a finalização da aula, analisando o que acontece aqui na nossa parábola, certo? Então, aqui, olha, a concavidade da parábola, ela está voltada para cima. Então, portanto, como ela está voltada para cima, o A só pode ser maior do que 0. No caso, ela está cruzando o meu eixo Y na parte positiva, na parte maior do que 0. Então, portanto, o meu C também é positivo. As raízes da minha função, eu tenho duas raízes da função. Então, portanto, o delta é maior do que 0. E eu tenho, no caso aqui, o meu ponto mínimo, que é o vértice da minha parábola. Então, menos b sobre 2a, que é o x do vértice. E o y do vértice menos delta sobre 4a. Não surtem, é muito fácil, eu só preciso treinar o meu olhar, beleza? Uma coisa importante, se ele traz a minha função e eu preciso construir esse gráfico, o que eu tenho que fazer? Seguir os caminhos, vou achar as raízes da função, então, portanto, vou usar o delta e o x, né, a fórmula de Bhaskara completa. Vou encontrar os vértices da minha parábola
e vou colocar esses valores que a gente encontrou no meu gráfico. Então, eu vou ter o meu x1 para o y valendo 0, o meu x2 para o y valendo 0, que são as raízes, e o x e o y do meu vértice, beleza? E aí, se o meu A for positivo, a parábola vai ser voltada para cima, se o meu A for negativo, minha parábola vai ser voltada para baixo, e é isso, tá? Então, não surtem, que não é difícil. E muito obrigada pelo carinho, por vocês terem participado da aula até esse momento final. E até a próxima!